O lado humano do Ragnarok tem como seu grande líder a mais velha das Valquírias, Brunhilde, a pessoa que decide quem vai e quem não vai lutar nos rounds do torneio pela humanidade. Mas se eu te disser que, quanto aos deuses, eles originalmente tinham uma lista em uma ordem certinha e bem definida. Sim, os deuses tinham uma ordem original de quem iria lutar, mas um certo velhinho safado ferrou com toda a lista, não só uma, mas várias vezes. Então no vídeo de hoje estamos aqui para descobrir qual era, afinal de contas, a lista original dos deuses, a ordem original dos lutadores divinos no Ragnarok. E se tu curtiu a ideia e curte conteúdos de Shumatsu e afins, considere se inscrever no canal para apoiar a meta dos 6.000 inscritos. Estamos perto de bater essa marca épica e eu conto com você para ajudar nessa missão, beleza? Já aproveita, né, que tá se inscrevendo e deixa aí o seu like se curtiu uma ideia como essa para eu trazer mais ideias desse tipo. Temos 13 vagas para essa lista, então vamos da seguinte forma: vamos indo rodada por rodada, definindo e analisando se o lutador que lutou naquela rodada de fato deveria ter lutado nela ou não, né? E se ele não tiver lutado naquela rodada, se ele não deveria ter lutado naquela rodada, vamos colocar ele numa lista de espera, para depois pegar esses personagens na lista de espera e compor o resto da lista com as vagas que a gente tem sobrando. Um bom começo é com o round 1, pois a gente sabe que o Thor era o primeiro da lista, já que Brunhilde mesmo diz que ele certamente seria a vanguarda dos deuses, e o próprio Heimdall o narra como o mais digno, né, desse título de vanguarda. Além disso, ele foi o primeiro, logo a lista e a ordem original ainda estavam de pé. Só que logo na segunda rodada a ordem já quebra por causa da intromissão do velhote Zeus, e o Shiva dá boas informações pra gente nesse capítulo. Ele diz que o Zeus seria o último da lista, ou seja, não só a gente já tem o lugar do Thor e do Shiva, ambos na rodada 1 e 2, como também a gente tem a 13ª rodada que era do Zeus, de acordo com o próprio Shiva. E na terceira rodada quem lutou foi Poseidon, outro que eu vejo sendo bem cravado como a rodada dele, por alguns motivos. Primeiro, quando Shiva foi deixado pra trás na segunda rodada, o natural seria ele reivindicar sua vaga na terceira, mas ele só reivindica na quarta rodada, após a morte do Poseidon. Creio que isso ocorreu muito pela personalidade do deus dos mares. Ele era o terceiro, e pra ele, como Ragnarok era uma mera perda de tempo, ele simplesmente iria lá, mataria o humano e iria embora. Então deixar alguém tomar o lugar dele ali no Ragnarok seria bem fora de questão, e o próprio Shiva possivelmente respeitaria essa vontade do Poseidon e não ficaria temando pra lutar na vez dele. Além disso, a gente também tem o capítulo 1 do Apocalipse dos Deuses, que coloca o Ares pensando nos deuses da lista do Ragnarok, justamente na ordem de Thor, Shiva e Poseidon, rounds 1, 2 e 3. Então sim, é bem seguro dizer que o Poseidon já era o definido para o round 3. E no round 4 as coisas já começam a ficar meio bagunçadas, pois a gente tem o Hércules como lutador dele no mangá, que provavelmente não era o lutador original, pois o Hércules só lutou para vingar os gregos pela morte do Poseidon. Se o Hércules fosse mesmo o lutador original do round 4, é bem possível que os Zeus e os outros gregos teriam usado isso de argumento para convencer o Shiva, dizendo que além dos gregos terem uma dívida a ser paga pela morte do Poseidon, o Hércules ainda era o lutador original daquela rodada. Mas como eles não disseram, temos aí o primeiro deus para a nossa lista de espera. Na quinta rodada quem lutou foi o Shiva, que originalmente era o lutador da segunda rodada, então a gente vai ter que descobrir daqui a pouco quem era o lutador original da quinta. E na sexta rodada nós temos dois deuses a se comentar. Primeiro o Buda, escolhido por Zeus para representar os deuses, e depois Zerofuku, que se colocou para lutar com o Buda depois da sua traição. Quando Zeus vai convocar o Buda, ele diz que planejava chamar ele só depois, ou seja, podemos já pressupor que o Buda originalmente estava colocado para lutar bem depois do round 6, e o Zeus acabou adiantando a sua vez. Quanto ao Zerofuku, né, ou Bishamonten, não temos nenhuma dica de qual era a sua rodada originalmente, mas dá para supor que ele não seria um round 6, já que se fosse, ele também teria argumentado isso da mesma forma para os Zeus. Apesar de que aqui eu vejo isso como uma possibilidade menor, né, já que ele estava ali no meio da arena, não teria muito espaço para falar, mas eu ainda acho que é algo que a gente pode levar em consideração. Com isso, ambos Buda e Zero vão para a lista de espera e vamos direto pro round 7, que tem o Hades, que não estava na lista original. Logo a gente descarta ele completamente e temos o round 7 também totalmente vago. No round 8 tivemos Beelzebub como contendente, outro que certamente não era o seu round original, pois ele pede ao Hermes que avise os Zeus que ele seria o próximo a lutar. O que é bem lógico, né? Se ele pediu para avisar os Zeus, logo ele já não era o próximo, até porque o Bel só foi por estar motivado a vingar o Hades, não por ser a sua rodada da
designado ou qualquer coisa do tipo. Então tá aí mais um deus pra lista de espera. E no round 9 a gente tem o deus do sol Apolo, e esse é um bem esquisito. Diferente dos rounds anteriores, que ou a gente tem informações concretas de quando o lutador ia lutar, ou a gente pelo menos tinha um lutador ali literalmente quebrando a ordem por um fator externo, como o Beelzebub, por exemplo, né? Aqui o Zeus simplesmente foi e chamou o Apolo, simplesmente isso, não teve nenhum fator externo que forçou ou justificou a chamada do Apolo, muito menos teve o próprio Apolo se colocando pra lutar por vontade própria. Simplesmente ninguém se ofereceu, então o Zeus foi até o Apolo e chamou como se fosse natural o Apolo estar nessa rodada. Então das duas uma, ou o Apolo foi passado pra trás em rodadas anteriores, e agora na rodada 9 eles foram atrás do Apolo, pois ele era o atual na fila de espera, né? Ou, o que eu acredito ser de fato, o Apolo já era o lutador da rodada 9, então foi simplesmente natural, quando chegou a rodada 9 e ninguém se colocou na frente dele, eles irem lá chamar o Apolo. Então sim, com o Apolo a gente já tem aqui um round completo, e o round 10, né, o seguinte ao round 9, é outro que também vai estar completo, pois apesar do Susanoo ter sido o lutador do round 10, a gente sabe pela reunião dos deuses-chefe que o lutador original desse round era o Anubis. Infelizmente não sabemos se o round original do Susanoo já tinha passado, ou se ainda estava por vir, mas a gente vai supor isso já já, então a gente deixa o Anubis no round 10 e coloca o Susanoo na lista de espera. Quanto ao round 11 e 12, ao menos por enquanto a gente não tem nenhuma informação dos seus lutadores originais, colocando assim os únicos deuses que faltam, né, o Loki e o Odin, também na lista de espera. Com isso temos os rounds 4, 5, 6, 7 e 8, além do round 11 e 12, como rounds que não sabemos a ordem, e a lista de espera tendo Hércules, Buda, Zero Fuku, Beelzebub, Susanoo no Mikoto, Loki e Odin. Alguns desses da lista tem rounds que não podem estar, então vamos começar por eles. Buda é dito por Zeus como alguém que iria lutar só mais tarde. Como ele lutou no round 6, dá pra supor que do round 7 pra frente ele estaria disponível, mas honestamente nessa fala do Zeus eu realmente vejo mais sentido que o Buda fosse um dos últimos mesmo, então eu colocaria ele como lutador original do round 11, que seria bem depois do round 6, e faria sentido com a frase do Zeus. Não faria muito sentido na minha visão ele adiantar o Buda do round 7 pro round 6 ou do round 8 pro round 6, faz mais sentido pra mim ele tá em um round ali mais depois, então o round 11 seria uma boa pedida. E já aproveitando a oportunidade, a gente poderia colocar o Odin como o lutador original do round 12. Odin por um motivo óbvio, né, esse velho safado aí não moveu um dedo pra lutar até agora, e assim como Zeus, ele é uma espécie de vitória garantida na visão dos deuses, o que faria sentido colocar ele no final da lista, assim como Zeus também tava ali, né, os dois deuses teoricamente de maior hierarquia ali na última e na penúltima vaga. Olhando em análise, temos algo muito engraçado no round 6. O Zeus vai até o Buda e pede para ele ser o próximo a lutar de maneira um tanto quanto aleatória, para ser bem sincero. Os deuses tinham acabado de vencer com a derrota do Raiden, né, a vitória do Shiva. Os humanos não estavam nem empatados com ele, os deuses estavam na vantagem, né? Não tinha verdadeiramente nenhum motivo justo para os Zeus trocar a vez de alguém e colocar o Buda no lugar, o que implica para mim que na realidade o lutador original da rodada 6 já estava morto naquele momento e por isso ele não podia ir, no caso sobrando apenas o Hércules para essa função, o que faria todo sentido. Com o Hércules, o lutador original do round 6, morto naquele momento, os deuses teriam que pedir para outro deus ir tomar o seu lugar naquela rodada, e por que não chamar o cara que estava exalando aura e vontade de lutar, que os deuses haviam encontrado rodada passada lá na fonte arrumando confusão com o Loki. Faz todo sentido para mim, então por isso o Hércules vai ficar aqui na rodada 6 como lutador original dela. E com isso acaba sobrando apenas ali o bololô dos rounds 4 para o round 8. E para tentar achar alguma lógica nas minhas coisas, eu vou olhar o contexto que o round 4 e o round 5 estavam inseridos. No round 4 quem estava tentando cobrar, né, de ir era o Shiva, que havia sido passado para trás pelos Zeus, né, e estava esperando a sua rodada. Ou seja, diferente da rodada 3 do Poseidon, na rodada 4 a gente pode supor que tinha um deus que não via problema em ceder a vez pro Shiva, ou mais, né, que não tava nem aí pro Ragnarok. E o mais lógico pra mim aqui é simplesmente o Loki. Afinal, vemos na reunião dos mesmos deuses para decidir o lutador da quarta rodada a presença bem aleatória do Loki. Não tinha o Odin, não tinha o Thor, não tinha nenhum deus além do Shiva, que queria lutar, do Zeus, que é quem convoca os deuses, e aleatoriamente a presença do Loki ali. Então pra mim faz bastante sentido que ele estivesse lá, pois originalmente
originalmente, ele era o lutador da rodada 4. Então ele meio que acabou já ali dando a permissão pro Shiva tomar a sua vaga ali mesmo, mas os deuses gregos ali meio que inventaram ali do Hércules lutar e o Shiva acabou ficando para a quinta rodada. E para a quinta rodada em si, é basicamente a mesma coisa, o Shiva tomou o seu lugar, né, tomou o lugar aí desse deus, né, quem quer que seja, sem aparentemente ninguém ligar para quem iria na frente, né. Nesse caso, eu vejo o Zero Fuku, né, ou melhor, o Bishamonten, sendo uma boa opção para essa rodada, pois o Bishamonten é um deus ordeiro e que não arrumaria confusão ou intriga com o Shiva por uma vaga. Ele até provavelmente deixaria o Shiva lutar de boa na quinta rodada. Isso até explicaria também por que o Bishamonten apareceu nos arredores do Valhalla durante justamente o round 5, pois, né, esse deveria ser o round inicialmente dele, então ele acabou aparecendo ali achando que ele ia lutar, mas acabou sendo adiado para o round 6. Sobramos então com o round 7 e o round 8 e com Susanoo e Beelzebub sobrando, dois deuses que igualmente não estavam ligando pro Ragnarok e tinham intenções extremamente individuais, não ligando pra ordem e nem nada do tipo. E aqui o mistério fica fácil, porque como comentei, se a rodada original do Beelzebub fosse o round 8, que de fato foi o round que ele lutou, é bem possível que essa informação teria sido dita no mangá, e 2, o Beelzebub não precisaria pedir ao Hermes que avisasse os Zeus que ele seria o próximo, porque seria a sua rodada original. Portanto, o Beelzebub tem que ser o lutador original do round 7, enquanto o Susanoo, por afirmação, tem que ser o lutador original do round 8. E com isso tá completa a minha aposta da lista original do Ragnarok. Round 1 fica com o Thor, o round 2 com o Shiva, o round 3 com o Poseidon, o round 4 com o Loki, o round 5 com o Bishamonten, o round 6 com o Hércules, round 7 com o Beelzebub, round 8 com o Susanoo, round 9 com o Apollo, round 10 com o Anubis, round 11 com o Buda, round 12 com o Odin e o round 13, o round derradeiro com os Zeus. As que eu tenho mais dúvida, honestamente, são o round 5 com o Bishamonten, o round 7 com o Beelzebub e o round 8 com o Susanoo. Esses três podem ser bem intercaláveis na minha visão, mas de resto eu creio ter feito um ótimo trabalho na formulação dessa possível e hipotética lista. Mas claro, né, agora eu quero saber de você, qual você acha que era a lista original do Ragnarok? Concorda com a minha lista aqui ou faria alguma mudança em relação a esses rounds? Comenta aí embaixo e não se esqueça do like e inscrição para apoiar o canal, beleza? Tamo junto! Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, os nomes General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Dark, Nada, Omni, Arthur Luiz, Apollo, Alexeidan e Imperadores Celestiais, Martin, UD, Nintendo Nada e Nebula Mental, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.